Se você me olhar de longe, provavelmente você não vai pensar que eu sou a pessoa mais interessada em romances. Você pode me ver preparando um café e ouvindo músicas com grito suficiente para ser desconfortável para a maioria dos seres humanos. E pensar que a minha estante está mais cheia de livros de terror, true crime e italianos mortos que a maioria. E você não vai estar totalmente enganado. Mas só sendo meu amigo de verdade que você vai me ver chorar às 2 horas da manhã assistindo alguma série de romance bem clichê. E aí você vai perceber que eu sou a maior apaixonada por qualquer história de romance clichê que você vai conhecer. Inclusive, eu sei todos eles e espero ansiosamente que eles aconteçam em qualquer história. Então eu posso dizer que esse é meu ponto fraco, sem sombra de dúvidas. Então quando vocês, ou melhor o TikTok, me apresentam uma autora promissora nessa categoria, não me sobra escolha a não ser ir lá investigar. Peguei meu cartão de crédito, abri a Amazon e fui logo aproveitando esta nova indicação. E comecei pelo primeiro livro que a autora lançou aqui no Brasil. Inclusive já tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link nos cards pra vocês. Mas, recentemente a gente teve o lançamento do segundo livro, que se chama A Razão do Amor. E não era surpresa quando era 2 horas da manhã e eu estava terminando esse livro com o meu coração quentinho, apaixonada e pensando, ok, esse romance era tudo que eu queria. Homens, não me levem a mal. Seus romances são bons. Vocês tentam, bravamente. Mas nenhum romance escrito por homem vai ser tão bom quanto um romance escrito por uma mulher. E a questão é bem simples. Os homens escritos por mulheres. Existe um motivo pelo qual a gente ama tanto o Mr. Darcy ou o padre de Fleabag. Quando mulheres escrevem homens na ficção, elas fazem algo que é o verdadeiro romance Disney na cabeça de qualquer mulher. Esses homens escutam e prestam atenção. Então, o que Phoebe Waller-Bridge, Jane Austen e Ali Hazelwood fazem quando escrevem ficção é algo que eu simplesmente não posso ignorar quando eu vou falar de A Razão do Amor. Então hoje a gente vai falar sobre A Razão do Amor, o livro que eu terminei de ler ontem e virou meu amorzinho. Em A Razão de Amor, a gente tem uma história aparentemente normal de romance. Uma garota incrível tendo que trabalhar com um cara que ela odeia e que ela também acha que odeia ela. O único problema é que esse homem é um armário de 1,90 m com olhos verdes, cabelos pretos. E o melhor engenheiro que ela já ouviu falar que trabalha na NASA. Mas esse é só o início dessa história cheia de camadas. Eu não vou ficar segurando o Kindle aqui pra não ficar fazendo reflexo, mas de vez em quando o Forja vai colocar a capinha do livro aqui pra vocês relembrarem que eu tô falando de A Razão do Amor, que é o segundo livro da Ali Hazelwood lançado aqui no Brasil, que foi lançado inclusive agora acho que dia 2 de novembro, né? Enquanto em alguns romances a gente esperaria uma grande tragédia pra que esses dois percebessem que eles nasceram um pro outro e que eles são, na verdade, o grande amor da vida um pro outro, Ali Hazelwood deixa claro desde o início do livro o propósito que ela tem quando ela escreve. Conversar com mulheres de uma forma muito mais sincera. Mostrar seus medos, suas inseguranças e escrever romances que podem alugar um triplex na sua cabeça. Mas a gente tá falando de algo que vai muito além disso. A gente tá falando de um livro que vai falar sobre preconceito, machismo, principalmente isso dentro do ambiente acadêmico, que é o principal assunto que a Ali Hazelwood aborda dentro dos livros dela. Aqui a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente vai falar sobre espionagem industrial, NASA e inveja. Mas o principal mesmo é o difícil trabalho que as mulheres da área da ciência enfrentam com o machismo e como a gente precisa da validação masculina e do homem indica muitas vezes para que outros homens dentro das áreas acadêmicas e da área da ciência ouçam mulheres que têm o mesmo cargo que eles, ou às vezes cargos até maiores, e a mesma qualidade de trabalho científico que eles, mas simplesmente porque elas são mulheres, elas não são ouvidas. E a Ali vem abordar isso de uma forma muito pungente até dentro dessa história. A gente ainda tá falando de um romance, então a gente ainda tem nossas cenas quentes, nossos momentos fofos, onde qualquer mulher gostaria de viver. Afinal, a gente tá falando de um personagem masculino escrito por uma mulher e ele é incrível. Levi, amor da minha vida. Queria pegar Levi, abraçar e colocar ele num potinho assim e falar assim, casa comigo, Levi. Mas assim como a Phoebe Waller-Bridge e a Jane Austen, a Ali mostra que a decisão de tudo sempre esteve nas nossas mãos e o empoderamento feminino nesses livros são muito importantes. Aqui, quem tem a decisão de tudo e a palavra final e quem vai decidir a vida dela é a nossa personagem principal, a B.
É muito importante uma das questões desse livro, que é falar sobre que a mudança começa conosco ocupando os espaços que a gente precisa ocupar. E não esquecendo como a gente realmente merece ser tratada. A Bella aceitou muita coisa na vida dela achando que ela precisava aceitar aquilo. A Ali mostra 2 estilos de homem, basicamente, que a gente encontra durante toda a nossa vida como mulher. E o ex da B é um estilo clássico de homem que toda mulher vai ver em algum momento da sua vida, infelizmente. E a forma como que a B é traumatizada por isso, eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Muitas mulheres já tiveram relações ou tiveram amigas que se relacionaram como pessoas igual o Tim. E isso é muito sincero quando a gente vê a situação da B, de não conseguir aceitar outro relacionamento ou ter essa dificuldade de aceitar um relacionamento por causa desse trauma anterior. Mas a gente tá falando de um romance, né? E aqui, felizmente, a gente tem como sonhar, como ver as coisas dando certo e pode torcer por esses personagens. E com personagens que escutam, brilham e são humanos acima de tudo, então eles erram também, não só a B, mas o Levi e todos os outros aqui, todos eles erram de alguma forma. A Ali nos representa em um romance leve, divertido, mas que não falha em abordar esses assuntos importantes, principalmente para as mulheres acadêmicas da área da ciência. Ela vai falar muito sobre mulheres da área STEM que estão todos os dias lutando para serem ouvidas, para ocuparem o cargo que elas merecem, para ocupar o lugar delas, os lugares que são de direitos. Aqui ela vai trazer um paralelo com Marie Curie, que foi uma cientista incrível e brilhante e que muitas vezes não deixaram que ela falasse porque ela era uma mulher. E que o Pierre, o marido dela, teve que falar no lugar dela apenas por ele ser homem. Então, a forma com que a Ali traz toda a experiência acadêmica dela e as referências de ciência para esse livro é incrível e te dá toda essa base que é fundamental para você adentrar esse mundo das ciências, mesmo que você não seja de exatas ou biológicas ou o que for, para visualizar esse mundo, sabe? Eu sou de humanas, eu não manjo desse negócio de ciência, não. Ela começa a falar uns negócios de neurociência, ela podia falar qualquer coisa pra mim que eu ia achar que tava certo. Mas é tão científico ali que é muito bacana, sabe? E a forma com que ela fala isso, a forma com que eles vão lutando por direitos nesse livro é tão bonita e ela mostra muito a união dessas mulheres. Uma das coisas que eu gosto muito no livro da Ali é a forma com que ela não cria rivalidades femininas. Em um momento, a gente vai ver uma situação que eu gosto muito desse livro, que é 2 amigas que tiveram situações complicadas, mas elas vão se reunir. Porque, no fundo, as 2 são vítimas de uma sociedade machista. Elas conversam, elas se abrem e elas se entendem. Elas não vão voltar a ser melhores amigas como elas eram, mas elas não vão ser rivais. E eu acho que isso é incrível. Principalmente quando a gente tá falando de livros que vão ser lidos por pessoas e por mulheres principalmente, que cresceram vendo histórias onde mulheres eram postas como rivais uma das outras, principalmente em romances da Disney, sabe? Quando a gente coloca e cria essas histórias onde mulheres são mais amigas do que rivais, a gente cria uma potência tão grande, tão importante, e eu acho que o que a Ali faz é incrível, principalmente para nossa sociedade. Bem, os livros da Alice são atuais, com reviravoltas possíveis, alguns momentos bem bem de ação no meio da NASA e bem divertidos também, mas sem que alguém precise morrer para que os outros percebam que, sei lá, aquela pessoa é o amor da sua vida, sem que uma grande tragédia aconteça para que você perceba que, sabe, você tá perdendo o amor da sua vida. Eu acho que aos poucos a gente vai se cansando de histórias que fazem a gente sofrer demais pra mostrar que, sei lá, o amor tá ali. É isso, basicamente. Essa história mostra algo mais possível. A Ali fez um romance incrível e usando uma opção que às vezes parece impossível pra homens na literatura.
ouvir sinceramente uma mulher. Bem, se você gostou dessa indicação e quer ler A Razão do Amor, compra com o meu link da Amazon, vai estar aqui no box de descrição o link. Você clicando com esse link, você me ajuda muito a continuar produzindo esse trabalho, porque eu ganho uma pequena porcentagem da Amazon com a sua compra. Então, qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, compra com o meu link que você me ajuda e você não gasta nada mais por isso. Eu fico feliz porque aí eu consigo pagar o editor, Forja fica feliz porque recebe e a gente continua todo mundo feliz. E você tem mais resenhas legais por aqui. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Eu quis fazer um pouquinho diferente e enfim, contextualizar um pouquinho mais, mas espero que você tenha gostado. Eu gostei muito desse livro e espero que você leia. E não tem um dia que não tenha 1000 barulhos, o cachorro não resolva latir. E é isso. Não dá. É isso mesmo, gente. Produção de conteúdo na real pra vocês. Um beijo.